Olá, meus amigos, bem-vindo a todos ao Delta Economics. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Amaral. Aqui nesse canal a gente fala de economia, estatística, finanças, investimentos. E lembrando, caso você goste do conteúdo do vídeo, né, considere aí se inscrever no canal. E qual o tema do vídeo hoje, né? Bom, hoje eu quero conversar com vocês de um assunto que tem gerado bastante discussão, que é a crise imobiliária na China. É o primeiro ponto, né, e que eu acho que vai ser o gancho para todos os outros, né? É uma crise global e o impacto dessa crise chinesa e global especificamente no Brasil, né? Então vamos por partes e vamos começar aí pela questão da China. Eu acho que muita gente percebeu, viu aí essa semana, né, protestos em uma determinada região da China, de pessoas, né, correntistas de um determinado banco que foram sacar os seus fundos, né, e não conseguiram, o banco não tinha liquidez, não tinha dinheiro em caixa para pagar os seus correntistas, né. Isso gerou, claro, um protesto muito forte, a polícia precisou intervir ali na situação para conter ali os ânimos. E por que essa crise aconteceu, né? Por que esse protesto aconteceu? O que desencadeou isso? Na verdade, o que faz qualquer indivíduo ir até o banco e preferir, né, a liquidez é simplesmente o medo, né, de uma possível crise, né, aumenta o seu risco. Então, quando você vislumbra uma crise futura, você tem a sua preferência por liquidez. Quem está mais acostumado com conceitos de economia, quem já leu bastante ali a teoria geral do Keynes, já conhece bem esse fenômeno, né? Então, a partir do momento que a gente percebe ali que há um risco maior e uma crise no curto prazo, a tendência é que ele prefira ali por liquidez, né? Que ele prefira guardar o dinheiro consigo, né? Porque assim ele tem uma percepção de mais segurança. Bom, então foi isso que aconteceu. E o que desencadeou isso, né? Então, há uma percepção de risco muito grande na China, causada ali especificamente no setor imobiliário. Todo mundo sabe que o setor imobiliário ele é um grande motor, né? Perfeito, acho que a palavra é motor da economia, né? E se você tem um risco no mercado imobiliário, ou se você tem uma bolha no mercado imobiliário, sempre gera bastante preocupação. Assim como foi mais ou menos a crise de 2008 do subprime, né? Então nada mais foi, né, do que uma crise imobiliária, né? Ativos supervalorizados e tudo, aquela história que a gente já conhece. E quando você tem uma crise se aproximando, e quando ela estoura, é natural que todo mundo que detém seus ativos e tal, e aquilo vai com certeza ser impactado por essa crise. Então o indivíduo percebe que na verdade ele não era tão rico quanto ele achou que era, né? E isso faz com que ele reduza, né, a sua demanda por bens e serviços, e isso, a consequência todo mundo já sabe, vai impactar no crescimento econômico. Então o país vai crescer menos, gera menos emprego, e aí a gente sabe o desfecho, né? Então o que aconteceu foi que o mercado imobiliário chinês dos últimos anos ele vem realmente bombando muito forte. O preço do imóvel na China vinha subindo substancialmente, né, a cada ano, ficava mais caro, mais caro, mais caro. Eu acho que eu tenho até um gráfico que vale a pena a gente perceber, né? Então esse é o preço médio, né, dos imóveis na China, né? Então a gente começa a perceber a liquidez ali da crise, né, do início da crise da pandemia. Então o preço do imóvel começou a cair, mas ele vinha numa toada de crescimento, depois ele começou a cair, e agora sim, de fato, ele caiu bastante, né? E o que isso aconteceu? Isso causou um retardo na entrega desses imóveis, né? E isso gerou uma percepção de risco maior. Todo mundo viu aí o caso da Evergrande, né? Que é uma construtora chinesa, e que ela passou por muitas dificuldades, né? E eu vou chegar exatamente no porquê que isso aconteceu, né? Então, já falei da demanda que subiu bastante, e com isso o preço também, né, dos últimos anos, né?
o preço acompanha, sobe a demanda, então, logo, obviamente, o produtor aumenta seu preço para deixar o mercado em equilíbrio, mas acontece que quando caiu a demanda, né, até por conta aí das incertezas e das crises aí sanitárias e tudo, né, e agora também temos a crise aí, de guerra, que gera uma tensão e tal, então houve uma redução na demanda, só que a diferença é que nós também atravessamos uma crise que está gerando uma inflação de custo, ou seja, a demanda pelo imóvel ela caiu, consequentemente a teoria nos diz que o preço tem caído, só que qual que é o problema? Porque você precisa derrubar seu preço, senão você não consegue vender, então o preço cai junto com a demanda, o problema é que o custo subiu. Então, se o seu custo sobe, então você imagina só, o custo operacional sobe, sua receita cai, então obviamente você vai operar no prejuízo. E essas grandes construtoras, elas funcionam na base do crédito, né? Então elas precisam de financiamento de terceiros para poder construir seus imóveis, vender e assim sucessivamente. Então, como o seu custo continua alto e o preço caiu, então significa o quê? Significa que sua margem de lucro cai. E claro, se sua margem de lucro cai, o seu custo sobe. Se você precisa de um empréstimo, o banco começa a perceber aquilo como um risco maior. Então o prêmio de risco tem que ser mais alto, então isso vai aumentar o custo do crédito. Então aí piora a situação da construtora, que agora vai precisar vender mais caro, mas não tem como vender mais caro, porque já não tem tanta demanda para aquilo. E aí você tem um problema. Então você consegue, com menos recursos, você acaba não conseguindo entregar a mesma quantia de imóveis que você já prometera. E é exatamente esse o problema. Assim, a China funciona mais ou menos como no Brasil, que não é muito comum aqui no Reino Unido, por exemplo, pessoas comprarem imóveis na planta tal, mas é muito comum no Brasil, assim como é muito comum na China. Então muita gente comprou o seu imóvel e começou a ter um atraso na entrega, essas pessoas começaram a parar com os pagamentos, né? Então, se essas pessoas não pagam, o banco não recebe, o banco consequentemente também não quer emprestar, porque o prêmio de risco começou a ficar, a percepção de risco aumentou, e aí isso vai gerando uma tensão muito grande, que é mais ou menos o caso da Evergrande. Só que há um problema ainda, que piora a situação agora no caso, né? Assim, aí vamos entrar no aspecto global da coisa, e não só da China, é que muitos dessas empresas, né, dessas construtoras, têm suas dívidas com bancos estrangeiros também, né? E aí sim você tem essa crise que era local e agora ela se espalha para uma crise global, né? Então você imagina aqueles grandes bancos americanos, a China é um mercado todo mundo sabe, né, que cresce exponencialmente, cresce muito e todo mundo quer investir ali na China, claro. Só que agora, se você começa a ter um risco de default maior, então você passa a não querer emprestar ou exigir um prêmio de risco maior, só que você já está exposto àquela situação, àquela dívida, e isso coloca pressão no governo chinês. O governo chinês tem ajudado muito, tem aumentado muito o seu endividamento, né, claro, porque ele está injetando bastante dinheiro para conseguir reduzir a taxa, né, de financiamento imobiliário, para deixar o crédito mais barato, e para que assim a demanda volte, né, ao seu patamar de outrora, e as construtoras consigam aumentar seu preço, trazer de volta o equilíbrio, né? Bom, então isso é mais ou menos o que se desenha, né? Então, de fato, essas grandes construtoras, elas colocam sim um risco no mercado, na economia global. E onde que isso impacta, então, vamos colocar dessa forma, né? No Brasil, nós temos aí um problema complicado para o Brasil, e eu acho que é mais fácil, pelo menos da minha percepção, com uma analogia relativamente simples, né? Então imagina que você é um produtor de alguma coisa, sei lá o que você faz, sei lá, você é produtor, você é uma padaria, e você vende ali doces e pães, e você tem um cliente que sei lá, uma empresa ali na esquina, uma grande empresa, que compra, sei lá, 40% de toda a sua produção. E essa empresa, você percebe que quanto mais ela cresce, mais ela compra. Ela começou, era uma empresa média, você era uma padaria pequena, ela cresceu, ela virou uma grande empresa, você virou uma padaria média. Então você percebe que há ali uma correlação positiva, né? Então quando ele cresce, você também cresce. E você começa a perceber o quê? Que essa grande empresa agora começa a passar por uma dificuldade.
E em tempos de crise, dificuldade, o que geralmente as pessoas fazem, assim como as empresas também? Bom, elas procuram melhores condições de compra, se possível comprar menos, e fazer mais com menos, né? Então, interessante para todo mundo que vende bens e serviços é que o seu cliente fique cada vez melhor e, consequentemente, ele compre cada vez mais. Então, a China é um grande comprador do Brasil. Então, o Brasil exporta muita coisa para a China. Então, se a China atravessa um período complicado, é possível que ela compre menos. E isso vai impactar na nossa balança comercial, né? Vai impactar no nosso balanço de pagamentos. E aí, claro, se o Brasil vende menos, então é pior, né? É meio óbvio isso aí. Assim como no caso da padaria, se aquela grande empresa compra menos de você agora, então se ela era responsável por 40% da sua receita, por exemplo, e ela diminui ali um certo percentual, aquilo vai tirar uma preocupação. E aí o caminho a gente já sabe, né? Então essas grandes empresas, né, que geram bastante emprego no Brasil e que criam seus produtos, né, exportam para a China, se a China compra menos, é natural que você tenha um problema ali, que talvez essas empresas reduzam seus gastos, né? Talvez não gerem mais tantos empregos, né? Porque agora a demanda pelo produto deles diminuiu. E sim, de fato, claro, é um problema. Agora, se a China, como eu já mencionei aqui, se o setor imobiliário chinês ele tem um endividamento com outros bancos certamente gigantes globais, então é natural que esses bancos também sejam impactados. O problema é que o banco ele tem um papel muito importante na economia fundamental, que ele é o provedor de crédito, né? Ele é o que faz o dinheiro circular. Então ele é o cara que junta poupadores, né? E tomadores de crédito. Então ele é exatamente a função do banco, né? Claro, ela vai além disso, mas a função primordial do banco é tirar de quem tem, prestar para quem não tem e gerar o seu spread ali, né? Só que quando você tem crises econômicas e essa crise atinge o banco e o banco diminui sua liquidez, ele empresta menos, então significa que o empresário, o tomador, né, de crédito, que precisa do crédito para construir sua fábrica, para gerar mais emprego, ele gera menos emprego, e com menos emprego você tem menos renda, e com menos renda você tem uma queda, né, uma acentuada na demanda agregada, e o que eu digo a demanda agregada é a demanda por bens e serviços da economia. E aí vira uma bola de neve, a situação realmente é ruim. Claro que o Brasil pode reverter essa situação, pode, mas o Brasil precisa procurar outros mercados também, caso isso aconteça, né? Porque assim, o que nós temos de fato até agora, de fato, é esse protesto, né, em um determinado local na China, não se resolveu ainda, e já foi anunciado que algumas pessoas não receberão os seus fundos, né? E isso ainda é um problema a ser resolvido na China, mas por enquanto é algo meio local. A China implementou algumas medidas, né? Que essas construtoras agora elas são obrigadas a seguirem ali algumas métricas ali, né? Alguns indicadores, então elas não podem se endividar a um determinado ponto e tal. Então pode ser que a situação não chegue a um problema ainda maior, né? Como foi a crise do subprime, por exemplo, em 2008. Né? Então, o governo chinês tem atuado fortemente também, aumentando muito o seu endividamento e, consequentemente, colocando mais dinheiro nesse setor, que pode diminuir ali esse risco nesse setor imobiliário específico, e aí, ajustando essa situação, controlando também essa inflação de custo, pode ajustar o mercado. Mas é claro que isso impõe uma certa apreensão na economia global e que pode sim, de fato, trazer um certo impacto para o Brasil. Eu não diria assim que vai ser um impacto catastrófico, mas pode haver sim um certo impacto. Né? Então é importante que o investidor fique de olho nisso também. Mas há ativos aí que você pode se precaver, né? Que você pode resguardar aí o seu patrimônio. Bom, pessoal, era essa a ideia do vídeo hoje, né? Explicar o que aconteceu aí na China e os riscos aí no impacto na economia global. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado.
Se você gostou do conteúdo, claro, eu peço que você curta o canal aí, compartilhe com seus amigos também, porque isso é importante para o crescimento do canal, né? E só antes de encerrar o vídeo, eu gostaria também de mostrar o que tem gerado também uma preocupação na China, é que a China tem crescido muito pouco, né? Então era esperado quase 2%, ou pelo menos 1,5% no último trimestre, a China cresceu só 0,4%, e isso sinaliza, assim, que talvez tenhamos aí uma crise pela frente, né? Uma crise aí no curto prazo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e nos vemos em breve.